Olá, pessoal. Professora Gina Maciel, bem-vindos à aula de literatura. Começamos o nosso trabalho falando acerca de segunda geração modernista na poesia. Também falaremos acerca da prosa. Essa geração foi chamada a geração de 30. Ela foi de 1930 a 1945, ao término da Segunda Guerra. Em 1945, a guerra terminara e as coisas ruins haviam acontecido, mas coisas boas começavam a aparecer. O mundo buscava reflorescer. A ONU fora criada nesse período. No Brasil, Getúlio Vargas sai do poder e abre-se um novo período na história da literatura. Getúlio sobe ao poder em 1930 e se consolida como ditador no Estado Novo a partir de 1937. Ele governa continuamente o país. Havia muitas pessoas satisfeitas e outras não. E ele vai até 1945, até o final da guerra. Ele voltará, eleito pelo povo em 1951, e ficará atuante até 1954, quando ele falece por suicídio. De 1930 a 45, a geração chamada geração de 30 será marcada pela consolidação de ideias e de ideais modernistas que foram apresentados na Semana de Arte Moderna em 1922. Esse período representará um período muito rico, um período muito fértil à literatura. Será uma fase que nós poderemos chamar de consolidação, consolidação de valores, sobretudo. A literatura moderna, ela vive uma fase madura, uma fase menos radical, menos irreverente. Você se recorda que a geração de 22, aquela geração da primeira modernista, a primeira geração modernista, era muito arbitrária, foi uma geração irreverente, uma geração que buscou, por meio de suas atitudes diferentes, baseadas nas vanguardas ocorridas na Europa, basearam-se nessas inovações, na libertação dos modelos, dos paradigmas, e elas buscaram, então, fazer uma arte diferente, uma literatura diferente. Essa geração vai consolidar parte desses valores, porém será uma geração mais madura, uma geração menos radical. Alguns autores vão se afastar daquelas experimentações feitas em 22 e buscarão uma forma mais tradicional. Como nós sabemos, as pessoas tendem a ser mais tradicionais, buscam os modelos mais antigos porque aprenderam a amá-los. Então, os sonetos voltam com todo o vigor. Você se lembra que os sonetos eram feitos pelos parnasianos, que buscavam, por meio da arte pela arte, por meio da chave de ouro, realizar lindos trabalhos. Essa geração, a de 30, vai retomar esse soneto e vai retomar aquela forma fixa nos seus trabalhos. Você se recorda que em 22, na Semana de Arte Moderna, os artistas riram dos parnasianos? Pois é, estão agora de volta com outros temas. Os temas preferidos da geração de 30 eram temas nacionais, temas sociais, históricos. Foram chamados de neorrealistas. Por que neo? Novo. E realista? Porque eles buscam mostrar a verdade, buscam mostrar fatos e situações ao modo que são. O poeta pensa no mundo, na situação em que está vivendo. O poeta está no meio de um período de grande tribulação. A poesia nessa época é toda engajada. O poeta faz a denúncia político-social, o poeta participa e colabora com a sua arte em relação ao mundo de alguma maneira. No mundo artístico, incorporar-se-ão todos os elementos que estão relacionados ao destino da humanidade.
essa geração, ela se preocupa com o estar no mundo. O que eu posso fazer pelo planeta? O que eu posso fazer pelas cidades, pelas pessoas, pelas crianças? Era um tempo de guerra, um tempo profundamente triste. A temática era o cotidiano, desgastado, triste, infeliz. As pessoas estavam sobrevivendo a uma realidade que socialmente estava toda presa ao medo. Eles valorizavam a cultura brasileira, porque o homem brasileiro, ainda que amedrontado pelos horrores do mundo, esse homem brasileiro buscava ser honesto, ser correto, trabalhador. Então, culturalmente e economicamente, as coisas estavam muito difíceis, mas o homem brasileiro buscava, a partir de seus representantes, de seus líderes, ele buscava ser pacífico e honrado. O mundo já conhecia todas as teorias sobre a inconsciência. Freud lançara em 1924, no período do surrealismo. Você se lembra disso quando estudamos nas aulas anteriores? Então, o mundo já conhecia Freud e todas as suas teorias acerca do inconsciente humano. As características desse período serão o nacionalismo, porque eles retomam o amor pela pátria, o amor pelas pessoas. Eles se preocupam com o estar no mundo. E nós estávamos no país, no Brasil. Os assuntos serão um assunto regional, tema universal, ou seja, interessa a todo mundo saber o que ocorre no Nordeste, o que ocorre no Sul, na região Sudeste, e eles vão trabalhar influenciados por ideais realistas e por ideais românticos. O tema, como já disse, o cotidiano. E a linguagem? Uma linguagem muito parecida com a oralidade, uma linguagem que buscava mostrar a simplicidade do homem brasileiro, uma linguagem coloquial. Os versos serão livres e brancos. Veja que bacana, um poema muito doce, muito sensível, da grande poetisa Cecília Meirelles. Chama-se Retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas, frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Você nota que o eu lírico nos conta acerca do envelhecimento, acerca de um rostinho que agora mudou, que está diferente, as mãos trêmulas, frias, paradas. O eu lírico percebe as mudanças pelas quais passou e ele se pergunta: onde está o meu rosto? Onde está a minha face de jovem, de moça jovem ou de rapaz novo? Esses olhos vazios, esses olhos tristes. Mas as pessoas hoje, na época da Cecília, em 1960 até 1964, quando ela faleceu, talvez as pessoas fossem assim, mais paradas, o rostinho mais triste, mais calmo, os lábios amargos. Mas hoje, você sabe que é totalmente diferente. As pessoas vivem, as mais experientes, as de mais idade, vivem vivências, vida muito felizes, alegres. Então, o viver é arte, é literatura, é conteúdo para o futuro. Com certeza, essa geração deixará marcas. Olha que pessoa mais linda você está vendo aí. Ele se chama Carlos Drummond de Andrade. Foi um grande poeta e viveu em toda a sua vida momentos e experiências muito tristes, mas também vivenciou
alegrias, preocupações, e ele dizia: observa, o mundo vivia em horrores, e ele não estava alheio a questões ideológicas. Ele precisava inteirar-se acerca do sofrimento do homem, da dor, o homem da cidade ou o homem do campo, todos estavam preocupados. Ele estava atento e compreendia que, porque o mundo vivia em horrores, ele teria que expressar essa indignação, essa tristeza melancólica acerca do mundo, com profunda violência, por meio das palavras, claro, e buscando uma ideologia. Ele acrescenta então ao tema social o seu desencanto, o seu pessimismo. Carlos Drummond acreditava que o povo brasileiro ansiava por sair daquela condição, submetidos ao Estado Novo, ao governo de Getúlio, e ele queria, ansiava por um governo democrático. Então ele confessa sua impotência, porque ele era o poeta, o criador da poesia. A poesia é impotente só para criar beleza. A poesia não dá conta de toda a dor, de todo o sofrimento. Havia inconformismo por parte do artista. Ele não cria que a poesia fosse suficiente para levar as pessoas a serem felizes. Havia muita crueldade e o que se via no mundo era muito triste. Uma pergunta ele deixa de se fazer: para que serve a poesia? A poesia serve para nos trazer o quê? O que buscamos quando lemos poesia? Cecília Meirelles, outra poetisa da mesma época, escreve: não seja o de hoje, não suspire por ontens. Não queiras ser o de amanhã. Faze-te sem limites no tempo. Aprendi com a primavera a me deixar cortar para poder voltar sempre inteira. Ou seja, a poetisa propõe e oferta o renovo. A poesia é o renovo. Deixe-se cortar como flor para que você refloresça, para que você renasça, para que você volte inteira. E ali você observa em seus versos os sons, as palavras combinadas por meio de aspectos sensoriais, trabalhadas com musicalidade. Em outros versos, ela também trabalha com a religiosidade e reflete acerca da espiritualidade, das questões metafísicas. Lembra-te dessas palavras? Questões metafísicas? Pois é, simbolismo. Então, Cecília será chamada de neossimbolista, porque ela se preocupa com uma temática que abarca a passagem do tempo. Sua obra será marcada por grande melancolia. A sensorialidade, ou seja, olfato, paladar, audição e visão, todos os sentidos permearão os versos dela e refletirão acerca do mundo contemporâneo. Obras trabalham temas como amor, solidão, o tempo, a eternidade, a saudade. Veja quantos assuntos sensíveis, metafísicos, assuntos que normalmente estão ligados ao sofrimento ou à grande alegria, mas estão direcionados ao fim, ou seja, à morte, à angústia de todas as pessoas, todos com grande religiosidade. A passagem do tempo, a transitoriedade da vida, são preocupações do poeta. E ele está influenciado, evidentemente, por todas as filosofias que ele vivera, que ele conhecera. A linguagem usada por eles, uma linguagem intuitiva, permeada de musicalidade, de sensorialismo, aquela mesma linguagem que nós estudamos no período simbolista. Sentimentos de saudade, melancolia, a passagem do tempo serão marcados por tristeza, notas de desencanto. Haverá nesse período revelações como uma das mais significativas de seu tempo, expressões de amor, ou seja, de um lirismo moderno. Ainda que sejam retomados os temas, os assuntos
serão sempre os mesmos, numa roupagem nova. Esse novo poeta, o que aparecerá agora nessa geração, será ainda mais brilhante. Vinícius de Moraes. Ele será chamado o Poetinha. A primeira fase dele foi uma fase bem religiosa. Já a segunda, ele passa a conhecer outros elementos de suas vivências. O poeta passa, então, a demonstrar uma nova fase. A fase seguinte será uma fase feminina, que trabalhará muito a beleza feminina, o amor e a sensualidade feminina. A linguagem muito próxima do coloquial. Esse artista, Vinícius de Moraes, também será grande cantor, grande compositor, ao lado de um outro grande artista chamado Toquinho. Toquinho e Vinícius, essa dupla, na época, foi uma das mais interessantes, uma das mais eloquentes que a Bossa Nova conheceu. Vamos falar sobre isso. Soneto da Fidelidade. Leamos juntos. Composto em 1939, o poeta nos fala acerca de amor. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe, a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, ame bastante, porque para o poeta o importante é amar. O importante é viver, viver as delícias do amor. Ótimos estudos, excelente semana. Grande abraço.